Boa noite, são 19 horas e 27 minutos, hoje é dia 15 de março, todos somos bem-vindos a esse nosso estudo, para aqueles que vão assistir ao vivo, as boas-vindas, aqueles também que assistirão, Deus dê oportunidade a todos serem abençoados com esse estudo. Esse estudo é baseado no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós estamos dando continuidade hoje no capítulo 2, vamos iniciar o capítulo 2, e espero que ainda essa semana eu disponibilize a introdução à epístola aos Romanos, onde eu dou uma visão geral da carta. Infelizmente, semana passada eu não pude fazê-lo, mas com a graça do Senhor, essa semana poderei. Se você está nos assistindo aí e gostaria de fazer perguntas durante a transmissão, fique à vontade. Eu creio que as perguntas serão apresentadas aqui na minha tela, e aí eu procurarei respondê-las. Muito bem. Vamos fazer uma oração, apesar de faltar 2 minutos. Aí nós começaremos exatamente nesse período aí, no horário marcado. Senhor Deus, nós te louvamos pela graça do Senhor, pela liberdade que o Senhor tem nos dado, Deus, como uma nação, o povo brasileiro, o povo cristão dessa nação, de poder ter acesso à palavra do Senhor e podermos ter esse estudo com liberdade. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito do Senhor me dirija, me capacitando, para que eu seja honesto com a palavra do Senhor e honre ao Senhor, para que assim todos nós aprendamos da palavra do Senhor. Dirija-nos assim e abençoa cada família, cada pessoa que nos assiste, que nos assistirá também. Em nome do Senhor. Amém. Se houver algum problema aí, você pode falar e se manifestar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não sei se o que eu estou fazendo aqui vai dar certo ou não. Não sei. Mas tudo bem. Muito bem, 19h30. Então vamos começar aí. Deixa eu colocar aqui no início, Muito bem, estudo da Epístola aos Romanos, capítulo 2, a humanidade condenável diante de Deus. Então, estamos aí nesse capítulo agora e vamos tratar desse tema. Eu estou corrigindo algumas coisas aqui para eu ver se essa transmissão está ok. Deixa eu confirmar isso aqui. Interessante. Estou tentando ver aqui com o meu próprio... Achando aqui. Muito bem, agora eu vou verificar aqui com o meu próprio login se está correndo tudo bem aí. Só um instante, ok, muito bom. Tá tudo ok.
Então vamos lá, capítulo 2, o tema central aqui do capítulo 2 é a humanidade condenável perante Deus. Então a versão que eu estou usando é Almeida Corrigida Fiel. Na minha opinião, essas versões, essas traduções, porque tradução perfeita não existe, mas traduções mais fiéis eu prefiro do que essas traduções que usam de muita liberdade, né? E acaba fazendo a interpretação. Então essa aqui ela tem algumas vantagens, que ela procura ser o mais fiel possível, né, na tradução. Alguns recursos bons, né, que as palavras que não constam no texto original, no texto grego original, são colocadas em itálica, ao meio da corrigida fiel. E baseado no texto tradicional também, né, um texto que tem mais de 90, quase 100%, né, das cópias existentes confirmam ele. Muito bem. Então vamos dar a introdução aí, porque vamos tratar da humanidade condenável perante Deus. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Então vamos tratar aqui sobre essa questão, o juízo de Deus, e não há como escapar dele. A humanidade, então o capítulo 2 vai tratar disso. Ela é condenável diante de Deus. E aí nós vamos responder, quem é condenável perante Deus? Nós vamos fazer essa pergunta e respondê-la à medida aqui do nosso estudo. Primeiro, o apóstolo Paulo trata aí nos versículos de 1 a 11 que quem julga outrem, né, outros, é condenável, desculpa, perante Deus. Condenável é sob condenação, não é condenado, né? É condenável perante Deus. Então, vamos tratar parte a parte aí. Eu li aqui, né, sobre aquele que julgas os que fazem tais coisas. Então, Paulo pode estar referindo-se aos magistrados, e isso também é capaz, é possível, e também ao hábito que nós temos, né, de julgar outros. Né? Jesus tratou a respeito disso, e Paulo vai tratar disso em Romanos capítulo 14, porque ele também era vítima de tais julgamentos, principalmente lá da igreja de Corinto, né, Gálatas. Então, eu parei aqui no versículo 3, né, julgas outrem, né, vai escapar do juízo de Deus. Aí o versículo 4 continua: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então veja, Paulo coloca isso muito claro, né? Quem julga outro é condenável. E aí, por quê? Quem condena a si mesmo também é condenável. Ele vai tratar isso a partir do versículo 12. Quem julga outrem é condenável. Então ele faz essa pergunta, que é uma pergunta retórica, né? E ele continua aqui no versículo 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ele vai colocar aqui, né, a saber. Perdão, tá bem difícil aqui de manipular as coisas aqui. A saber,
A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, do antropos, que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, a segunda parte que Paulo vai tratar, então essa aqui é a primeira, quem julga outrem é condenável perante Deus. Então, isso aqui que nós lemos, ele trata dessas pessoas. E do versículo 12 ao 16, conforme você vê aí na tela, ele também vai tratar de quem condena a si mesmo também é condenável perante Deus. Ele vai tratar agora da nossa própria consciência, da atuação da nossa consciência, que nos acusa. E Paulo, então, vai usar também dessa lógica aí, que quem também condena a si mesmo, por meio da consciência, é também condenável diante de Deus. Ok? A terceira parte que nós vemos aí, no capítulo 2, quem desonra a Bíblia é condenável perante Deus. Então, do versículo 17 até o 29, ele vai tratar de pessoas que conhecem a Escritura. Ele vai falar da lei de Deus, né? Eu resumi aqui como Bíblia, porque tanto para o judeu quanto o cristão, né? O judeu que não é cristão, a Bíblia é apenas o Antigo Testamento, que não é chamado por eles de Antigo Testamento, mas Tanakh, né? Daqueles que conhecem a lei. E aí eu coloquei Bíblia porque nós cremos na palavra de Deus do Antigo, ou da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Então é esse resumo do capítulo 3. Quem condena outro é condenável perante Deus, quem condena a si mesmo também é condenável perante Deus, e quem desonra a Bíblia, conhecendo-a e não obedecendo-a, também é condenável perante ele. São 3 tipos de pessoas que Paulo vai abordar aí. Então vamos lá, né? Respondendo a essa pergunta que eu li aqui dos versículos de 1 a 11. Por que quem julga outrem é condenável? Por quê? Primeiro ponto. Quem julga outrem é condenável porque sabe que é tão pecador quanto aquele a quem ele julga. Esse aqui é um problema grave, porque vamos pegar como exemplo os nossos juízes, né? E falando em geral. Eu conheci um senhor, ele foi desembargador em São Paulo, já de idade, cristão, ele havia se convertido, e eu perguntei para ele, né, como é que foi a sua conversão, tendo em vista que ele era um desembargador. E ele falou para mim que ele, e falou pelos demais, né, não por todos, né, mas que foi muito difícil a conversão dele, porque ele se via como Deus. Ele usou essa palavra. E é interessante que a Bíblia usa a palavra Elohim, né, deuses, também para os juízes. Lá, logo quando Deus dá a lei, em Êxodo capítulo 21, ele chama, a palavra hebraica, né, usada é Elohim, porque o juiz realmente tem essa característica do poder de Deus, né, da autoridade sobre a vida ou a morte da pessoa, né, sobre até riqueza e pobreza, sobre fazer justiça. Mas como nós somos pecadores, né? Então, às vezes, nós pensamos que somos diferentes, que somos superiores. Olhado na vida do nosso próprio poder judiciário, né? Do sistema judiciário, não só brasileiro, mas em geral no mundo inteiro, né? É como uma casta que se acha superior. Tanto que alguns juízes, que quando são pegos sendo juízes injustos, o máximo que acontece com eles é que eles são aposentados e continuam recebendo fortunas, né? Então Deus vai colocar isso aí, porque tais pessoas acham que são superiores, que não é tão pecador quanto aquele que ele julga. Agora, nós também fazemos julgamentos, né? Embora não somos juízes, nós também temos esse mau hábito de julgar as pessoas. E Jesus falou sobre isso, né? De quando a gente tem uma trave, né? Imagina um poste na nossa frente, estamos falando do cisco lá do olho do irmão. Ele falou
dos fariseus, né, que peneiravam o mosquito e engoliam o camelo, que por fora era como aquelas lápides, né, bem pintadas, adornadas, mas por dentro era cheio de corpos, né, que fediam. Então nós somos assim. Então, para esse tipo de pessoa, ele fala é condenável justamente por isso, porque acha que é melhor que outro, né? Vamos ler aqui uma passagem das palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Você vê aí a referência, capítulo 19, versículo 22, ele diz: porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Então, aqui é aquela parábola, né, do servo que havia escondido, guardado o talento, o bem que o seu senhor tinha dado a ele, para que ele negociasse e multiplicasse. E ele, com medo, guardou, e para tentar justificar que ele não perdeu, que ele preservou, ele falou: eu sabia que o senhor é severo, né, que semeia onde não semeaste, né, rigoroso. E aí o próprio Senhor, nessa parábola, fala sobre isso, né? Já que ele sabia que ele era rigoroso, ele deveria ter entregue o talento, né, o bem, para alguém que pudesse multiplicar. E aí ele o julga. Então, mas eu quero chamar a atenção justamente nisso, né? Porque mesmo que nós tentemos justificar algumas ações, nós sabemos que diante de Deus nós somos condenáveis, né? E que não somos melhores, mas achamos que somos. Esse é o perigo. Aliás, eu vou rever aqui rapidamente sobre o que Paulo trata propriamente no capítulo 1. O humano é pecador pela arrogância e ingratidão a Deus e idolatria à criatura e a si mesmo. Nós já tratamos isso, você pode ver lá no Romanos capítulo 1, tá bom? No primeiro vídeo. Ele trata disso no capítulo 1, versículos 21 a 25. Ele fala da nossa ingratidão e da nossa arrogância. O humano, seja lá quem for, o que julga e o que é julgado, né, ele também vai colocar que é pecador devido à perversão sexual. Também tratamos disso, né, que a perversão sexual é uma consequência do afastamento de Deus. E o humano é pecador devido ao potencial do pecado, versículo 28 a 31 do capítulo 1. Porque às vezes nós achamos, vamos supor que estamos julgando uma pessoa que cometeu um pecado bárbaro, né? Um estupro de vulnerável, uma criança, de um bebê, que a gente vê isso acontecer, né? Pedofilia. Mas segundo Romanos, ele vai dizer inspirado por Deus, não é? Porque Paulo, antes dele se converter, ele não tinha o Espírito Santo e ele achava que ele era melhor que os outros, que ele, diante da lei de Deus, era inculpável. Quando ele se converte, ele se arrepende, porque ele vai se ver comparado agora com Deus. Ele consegue ver a si mesmo. Ele fala que ele era o principal dos pecadores. E ele vai escrever aí no capítulo 1, né, que nós estamos cheios de toda iniquidade. Né? A iniquidade é a malignidade. Ele fala cheios, plenos. Até a tampa saindo pelo ladrão. Né? Então nós somos pessoas más. Então mesmo que outro julgue, ele não pode julgar, um juiz pode julgar alguém que cometeu um pecado ou um erro, né, um delito que ele nunca cometeu, mas isso não significa que ele é melhor. O humano também é pecador devido à cumplicidade no pecado, no versículo 32, porque ele fala que é digno de morte. Nós sabemos que é digno de morte quem tais coisas praticam, mas também aqueles que consentem. Ele fala de nós, que consentimos com os que tais coisas fazem. Um exemplo muito comum que eu trago aqui, como cristão, é a questão da morte de bebês, o aborto. Você vê, eu não sei, me foge a mente agora, qual país que aprovou o aborto até o 6º mês. Eu não lembro agora o país. Mas veja só, 6º mês. Então, o bebê está lá. Segundo a Bíblia Sagrada, e como cristãos, a nossa base é a Bíblia Sagrada, não é o evolucionismo, que tem como Bíblia, né, a teoria de Darwin, mas o embrião
Salmos 139, Zacarias capítulo 12, fala que Deus coloca o Espírito no ser humano no momento em que ele é gerado. Então é um ser humano que está ali. E aí, como cristãos, nós defendemos esse tipo de crime. Eu escrevi um artigo dizendo que era um crime qualificável como bárbaro, sem chance de defesa, muitas vezes por razões que nem justificariam de maneira alguma, né, a criança, de uma maneira torpe também é morta, né, sabemos quantos modos, né, de pessoas fazerem ou realizam o aborto. Então, o humano é pecador devido a essa cumplicidade. Aí nós elegemos pessoas que defendem e falamos, vai sair o aborto de qualquer jeito. Então, nós tentamos justificar a cumplicidade, mas nós já nos colocamos ao lado dessas pessoas. E para Deus, essa cumplicidade equivale também a um crime de pena de morte, né? É muito importante que nós entendamos isso, a visão de Deus, que é a que vai prevalecer no juízo, né? Continuando, capítulo 2, versículos de 1 a 11, sobre o condenável, né? Porque quem julga outrem é condenável. Vamos continuar vendo aqui o nosso argumento, aliás, a nossa interpretação dos argumentos colocados por Paulo. Quem julga outrem é condenável porque pensa que escapará do juízo de Deus por achar-se melhor do que o transgressor que ele julga. Então vimos aí que ele acha que é superior, que não é tão pecador, e que por isso agora ele acha que ele vai escapar desse juízo divino, porque afinal de contas ele está julgando, fazendo justiça. Veja então o que Paulo vai dizer lá, ó. Voltando para o versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que seja, como eu falei, pode ser o magistrado, o juiz ou não, porque te condenas a ti mesmo, em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus. Então, naturalmente, algumas pessoas matam porque foram roubadas. Pensa num traficante, um assassino cruel, um adúltero, que vai matar ou a esposa ou o adúltero, né, porque ele foi vítima do adultério. Então é o que Deus coloca, você está confirmando que você é digno de morte. Me roubou, eu vou matar quem me roubou, né? Não estou falando que isso deve ser feito, mas nós sabemos, né, desse tribunal que existe aí, né, do crime, e que fazem justamente essas coisas, né, que tornam aquelas pessoas indesculpáveis, porque elas estão julgando outras pessoas, e à medida que elas julgam outras e acham que aquela pessoa é digna, ela também se coloca como digna de igual condenação. Veja só o versículo 9, capítulo 18, versículo 9 de Lucas. Diz assim, disse também Jesus nessa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Depois você lê até o versículo 14, né, mas ele vai falar de dois homens, né, dois religiosos judeus ali na Judéia, né? Só que um era fariseu, era um homem que obedecia à lei, pensa num religioso que cumpria todos os rigores da sua religião, e o outro era um publicano, era um cobrador de impostos, só que, em geral, eles todos eram corruptos, né? Eles cobravam mais do que podia, do que deveria, e cobravam para os romanos, né? Eram judeus considerados traidores. Enfim, dois vão ao mesmo lugar para orar ao mesmo Deus. Só que aí Jesus fala que um orava para si mesmo, dizendo que ele estava dando graças a Deus, porque ele dava dízimo de tudo e tal, e que ele não era como os outros pecadores, nem como aquele publicano que estava ali ao lado dele. E Jesus vai dizer então que aquele que orava desse jeito orava para si mesmo e que não desceu justificado. Deus não ouviu a oração, ele orava para si mesmo. O outro, que era o corrupto, né, que era o condenado vamos dizer assim, o condenado lá pela Lava Jato, ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador. E Jesus então diz que aquele que fez essa oração simples foi perdoado por Deus, né? Então,
Esse que julga o outro, né, que acha que escapará porque ele se vê como uma pessoa boa e que é melhor do que outros. Então, isso na realidade, ele está se colocando numa posição que é o próximo passo lá que a gente vê, ó. É o próximo ponto. Quem julga o outrem é condenável por crer que, sendo juiz, eu coloquei aqui entre aspas, né, de transgressores, ele não precisa arrepender-se de nada, pois sendo juiz, nem Deus o julgaria. É o que nós vemos ali, né? Ele acha que vai escapar do juízo de Deus. Então, não estou dizendo que a figura do magistrado, do juiz, não seja útil. Ela é útil, sim, para a sociedade, mas de um juiz justo. Mesmo o juiz justo é pecador. O único homem que não pecou foi Jesus Cristo. Nasceu sem pecado e nunca pecou. Mas uma pessoa assim, que se vê melhor que outro, que julga. Então, se você tem, por exemplo, um cristão que é juiz, né, ele vai agir com justiça, mas também pode exercer a misericórdia e saber que ele não é melhor. É um pecador que, pela graça de Deus, não é tão pecador no sentido de ações pecaminosas quanto o outro, mas que não é melhor, né? O terceiro ponto aqui: quem julga outrem receberá de Deus a sua ira no dia do juízo, devido à sua arrogante impenitência. Isso aqui é impressionante quando ele fala, olha, mas segundo, porque ele fala no versículo 4, você pensa que escapará do juízo de Deus? Porque a benignidade de Deus é que está levando ele ao arrependimento. Deus não está exercendo ali na vida. Que às vezes nós não estamos sofrendo as consequências. Tem gente que vai morrer sem receber consequências do crime. Mas isso não quer dizer que vai escapar de Deus. Então veja, aí ele diz no versículo 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente. O impenitente aqui é sem arrependimento. Não é aquela coisa religiosa do penitente, de levar uma cruz às costas, de ajoelhar, se bater nas costas. Não é isso. É o arrependimento de coração por quem ele é. Não, ele não se compara com o outro. Ele vê-se a si mesmo como um pecador. Agora, a pessoa que julga o outro, ele acha que ele é melhor. Então, se alguém falava, eu lembro uma vez, aconteceu mais de uma vez isso, eu entreguei um folheto para um homem num ônibus, e ele devolveu dizendo, eu não sou pecador. Eu peguei de volta. Veja, como esse homem, só dele achar que ele não é pecador, ele está se colocando numa posição daquele que é impenitente, do coração duro e impenitente. Ele fala assim, que desse sentido ele está entesourando ira para ele, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É como uma represa, aquela pessoa é uma represa, que rejeita, né, a mensagem do evangelho de se arrepender e crer em Jesus, e no juízo, então, ele vai receber toda a ira de Deus. Diferentemente de alguns homens que às vezes recebem a ira aqui, uma pena de morte, como aquele homem que foi crucificado, né, aqueles dois, e ele mesmo reconheceu que ele merecia. Então vamos dar continuidade. Eu estou me referindo aos dois bandidos, né, que foram crucificados com Jesus, está registrado lá em Lucas capítulo 23. Ainda continuando, né, nessa perícope, nesse trecho de capítulo 2, versículos de 1 a 11, respondendo, né, por que quem julga o outrem é condenável? Agora, o que Deus vai colocar aqui, ele vai fazer um paralelo entre como o nosso julgamento é falacioso, é enganoso, e às vezes pode até nos prejudicar por acharmos que somos melhores, ou como juízes, ou como comuns humanos que acham que outros são piores, que não conseguimos ver e entender que o problema é o pecado que há em nós, né? Aquele potencial do pecado. Então agora Deus vai dizer aqui que o juízo dele é justo, o julgamento dele é justo, verdadeiro e rígido. Então é esse ponto aqui. Então vamos lá. Quem julga outrem é condenável por ignorar o justo, verdadeiro e rígido padrão do julgamento de Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, eu vou morrer, e aí eu vou comparecer ao juízo de Deus, né, no julgamento final, e aí Deus vai pesar numa balança as boas obras, as más obras, e em geral a gente está dizendo, eu acredito que eu tenho mais boas obras do que más obras, mas não são só as más obras, porque nós temos o pecado.
E Jesus diz isso no Evangelho de Mateus. Ele fala que nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações também. Então, é o que nós vivemos, né? E o que nós somos. Então, ele vai lembrar aqui a respeito do julgamento de Deus. Então, vamos pegar e pincelar aí. Primeiro, Deus julga segundo a verdade, não segundo a aparência. Nós julgamos segundo a aparência, né? Às vezes até as evidências, juízes podem decretar, realizar julgamentos, sentenças baseadas em evidências que não são verdadeiras, né? São evidências, mas não são a verdade. O que Jesus coloca é que ele vai julgar segundo a verdade, não segundo a aparência. E Hebreus, depois você pode ler lá, capítulo 4, versículo 12, 13, ele diz que Deus, a palavra de Deus está nesse sentido lá, logos, theos, né, que é o verbo de Deus, ele penetra de tal maneira em nosso ser, no ser humano, que ele vê até a divisão da alma e do espírito, né? Ali é uma hipérbole, né, para dizer que ele alcança algo em nós que nós mesmos não sabemos, né? Juntas, a divisão das juntas e medulas, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Deus sabe de tudo, e ele sabe o que é a verdade, e nós sabemos também, né? Então o capítulo 2, versículo 2, ele sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Deus sabe a verdade, aquela pessoa está tentando barrar a verdade, às vezes com a sua própria consciência, e enquanto julga o outro, acha que vai de alguma maneira escapar. E eu coloco aqui, né, Romanos capítulo 3, versículo 19, diz assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo seja condenável diante de Deus. Deixa eu colocar aqui uma outra versão aqui para eu poder acompanhar que tem algumas palavras que eu preciso confirmar a palavra grega. Só te peço aqui uma paciência. Versículo 19, onde ele fala que todo mundo é condenável. Cosmo, veja só, todo o cosmo, né, todo mundo é condenável, a palavra aí, né, diante de Deus. Versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, nenhuma carne, agora está se referindo ao ser humano vivo aí, o que vai morrer, né? Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E esse conhecimento do pecado, depois você pode ler, eu sugiro que você leia Romanos 5, você vai ver que Jesus se aprofunda na lei. O fariseu via apenas o que Paulo chama de letra da lei, por exemplo, não matarás. Então aí o fariseu fala, nunca matei ninguém, então estou com o céu garantido, o paraíso garantido. Só que aí Jesus vem e diz, não é bem assim, não é só matar fisicamente a pessoa. Quem se irar sem motivo contra alguém, ele falou, vai ser réu, como se fosse o juízo humano, né? Que ele fala do sinédrio, que é o julgamento dos homens lá naquele período. Depois ele fala, quem falar para o seu irmão raca, era um xingamento, era uma ofensa. Ou louco, uma ofensa de uma pessoa para outra, fala que vai ser réu do inferno. Então veja, Deus coloca que não é simplesmente matar, mas se você ofende, quantas pessoas aqui já xingaram as pessoas, né, outras pessoas? Então Jesus coloca nesse sentido. Quando Deus fala sobre não cobiçar, né, não cometer adultério, né, então tem homens e mulheres fiéis, mas ele fala quem cobiçar, ele fala na visão do homem, né, a mulher, mas se a mulher também pode cobiçar um homem, no seu coração já cometeu adultério. Então, para Deus, o pecado está ali, dentro de nós, né, do nosso coração. Por isso que é segundo a verdade, e não segundo a aparência humana, né, que nós somos
Isaías fala no capítulo 59, né, que a justiça humana, ele fala que é trapo de imundícia, né? Trapo de imundícia era o trapo usado em feridas purulentas, né, de pessoas leprosas. Então, João 5:22, Jesus fala assim: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, o juízo final vai ser, estará sob a responsabilidade do Filho, de Jesus. Versículo 29, ele fala assim: os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aí a gente pode falar, nós fizemos sempre o bem. Sempre não. Né? E agora ele diz assim no 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O que ele está falando é que o homem, o ser humano, é responsável pelas suas ações. Ele vai julgar segundo ele ouve. Veja, ele usa até o verbo ouvir, né? Segundo eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele vai buscar a glória de Deus e vai ser justo, diferentemente de nós. Né? O Apocalipse, no capítulo 20, e isso aqui eu li porque Jesus é que vai fazer o julgamento final, ele diz no versículo 12, e o Apocalipse, e vi os mortos, pequenos e grandes aqui, é uma referência às crianças, mégalos e micros, né, os adultos e crianças, que estavam diante de Deus. Deus aqui é Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade, o verbo que se fez carne, o Jeová Filho, né? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então, o Mário tem um livro, cada um de nós temos um livro. Imagina isso, que a sua mente seja como se fosse esse livro. A nossa mente capta tudo o que nós vemos, ouvimos e falamos, está tudo gravado. Imagina, está aqui. E a gente não vai perder isso. Depois que morre, algumas pessoas creem de uma maneira equivocada, achando que apaga tudo, esquece tudo, né? É um erro, né? Porque a Bíblia fala que não haverá lembrança do que se passou. Mas a lembrança das coisas ruins, não se reviverá aquilo, né? Aquilo não será lembrado, vivido novamente. Mas traremos sim. E é isso, o nosso livro aí está lá, tudo escrito. E o livro da vida, né? O livro da vida, lembra que Jesus falou, segundo o eu ouço, eu julgo. O que Jesus quer ouvir de nós, né? É o que a gente vai ver aqui do arrependimento, né? Que ele fala daquela pessoa que julga e ele tem um coração duro e impenitente. Então ele não se arrepende. Então o que Jesus quer ouvir de nós é justamente essa confissão que nós somos pecadores, não ali para o pastor, para o padre, seja quem for, mas diante de Jesus Cristo. Né? Segundo o ouço, eu julgo, ele fala. De nós falarmos, eu sou uma pessoa condenável, e pedir perdão, me perdoa Jesus, eu creio que o Senhor pagou o meu julgamento ali na cruz, porque isso foi o que Jesus fez. Né? Na cruz ele vai pagar o preço do julgamento, né? a sentença daquele que confia nele. Lembra que tinha lá, né, os dois bandidos, imagina a humanidade ali, representada por dois marginais, ambos pecadores. Ambos começam blasfemando, Mateus fala. Depois Lucas vai dizer que um vai se converter, um vai se ver como pecador e dizer, eu mereço estar aqui. Olha para o outro, né, e fala, você não teme a Deus estando na mesma condenação? Está em Lucas 23. Ele olha para Jesus e vê Deus ali crucificado. Então, é o processo da conversão. Aí ele pede para Jesus, lembra-te de mim quando vieres ou entrares no teu reino. Então, o reino de Jesus é o reino de Deus. E Jesus, logo em seguida, uma das poucas frases que ele fala, uma das 7 frases na cruz, ele fala, estarás ainda comigo hoje no paraíso. Hoje. Então, Jesus dá a certeza para ele. Né? Que aí ali aquele homem vai ter a certeza que o nome dele está no livro da vida, que é o que nós lemos aqui em Apocalipse 20:12. Deus condenará quem não arrepender-se de seus próprios pecados, né? Foi o que eu acabei de ler aí e falar, né? Vamos ver aqui, vamos voltar para Romanos, o capítulo 2, acredito que eu já li
O 4 e o 5, já lemos os dois, né? Tesouras para ti, ira no dia da ira, da manifestação do justo no juízo de Deus. Eu havia falado, né, sobre os publicanos, fariseus, né, em que eles criticavam Jesus porque ele comia com pecadores, né? Ele conversava com prostitutas, né, com bandidos, próprio lá na cruz, né, com corruptos, né, como Zaqueu, evangelizando-os, né? E era criticado porque os fariseus achavam que eram melhores. Mas veja só o que ele diz, né? Sobre dois filhos. Aqui é uma parábola, depois você pode ler em Mateus 21, 31, 32, que eu vou ler. Que o pai fala, filho, faz isso. Ele fala, vou fazer, mas não faz. Aí o outro ele fala, filho, vai fazer isso. O outro fala, não vou, e acaba fazendo. Aí Jesus faz essa pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes, né, as prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. Ele garante isso. Mas por que elas entrarão? Porque João veio a vós, é o profeta, né, João Batista, no caminho da justiça e não crestes, a fé. A fé, crer, porque ele apontava para Jesus como Salvador. Mas os publicanos, que eram os corruptos, e as prostitutas, creram na mensagem de João. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Arrependimento não é simplesmente um sentimento de remorso. Judas teve remorso. O arrependimento para a salvação é quando nós vemos o que somos. E não nos comparamos com os outros. Nos vemos diante de Deus e da palavra de Deus e vemos que nós somos pecadores. Nós não nos medimos pelos piores, nos medimos por nós mesmos, pelo nosso potencial. Né, do que nós pensamos, do que nós fazemos, agimos, né, e então nos socorremos em Cristo para a salvação, não numa igreja, numa religião, não, mas em Cristo. Ele morreu na cruz, não foi uma religião. Então Deus condenará quem não arrepender-se de seus próprios pecados. Ficou muito claro aí em Mateus capítulo 21. Dando continuidade, ainda no capítulo 2, versículos de 1 a 11, sobre o justo, verdadeiro e rígido juízo de Deus. Deus recompensará, isso aqui é muito interessante, Deus recompensará com a vida eterna e com glória, honra e paz aos que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, eu coloquei aqui entre colchetes, de Deus, a glória de Deus, não a glória pessoal. Essa arrogância que está lá no capítulo 1. Buscam a glória, honra e incorrupção. Incorrupção, buscam viver uma vida longe do pecado. Né? Veja só o capítulo 2 ainda, né? Romanos, capítulo 2, versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Lembra lá que vimos Apocalipse? A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Agora, tem alguns versículos que você pode ler aí, né? Atos 10, de 1 a 5, Atos 11, 13 e 14. Ele conta a história de um romano, centurião, e os romanos, eles eram todos idólatras da sua própria natureza nacional. Eram idólatras, né? O César, né, era o supremo sacerdote, daí vem, né, o sumo pontífice, era o papa, né? Esse título papa era usado para o imperador romano, né, o César, o Augusto. Então, eles não eram como os judeus que foi uma nação que foi edificada sobre os 10 mandamentos, conheceu a glória de Deus, foi visitada pela glória de Deus, né? Então, esse homem, Atos 10, Deus fala que ele era um homem justo, reto, né? E que ele fazia orações continuamente a Deus e que distribuía muitas esmolas. Aí Deus manda um anjo para falar com ele, um anjo mesmo, um anjo, e fala para ele procurar o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro ia falar palavras para que ele pudesse ser salvo. Então veja, ele era um homem que ele tinha essa característica, né? Ele orava a Deus, ele buscava fazer boas obras e se afastar do mal. Então o que Deus faz? Deus envia um anjo, né? O anjo não pregou para ele.
O anjo vai falar, ó, manda buscar Pedro. Aí Pedro vai te falar as palavras para você ser salvo. Está no Atos 10 e 11. Aí Pedro prega a palavra, pega o evangelho para ele apontando que Cristo é o Salvador. Aí ele se converte, toda a sua família também. Então, veja bem, lembra que a gente viu, e nós vamos ver aqui também, que diante de Deus todos pecaram. Então, quando ele coloca que recompensará com a vida eterna, né, e com glória, honra e paz, os que perseverando na prática do bem buscam a glória de Deus, honra e corrupção, isso não quer dizer que nós alcançamos a salvação, mas que Deus vai recompensar isso. Ele vai nos enviar, e, por exemplo, nós estamos dando esse estudo, talvez você seja uma pessoa assim, religiosa, bondosa, né, que gosta de fazer boas obras, mas não são as boas obras que salvam. Senão Jesus não precisaria ter vindo, né? Veja só o que próprio Romanos capítulo 3, então a recompensa para esse viver digno é que você está ouvindo agora, né? Você pode ser salvo. Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, é a visão de Deus para a humanidade. Mesmo aqueles que, como Cornélio, na visão humana era uma boa pessoa, que podia merecer os céus, né? A gente fala, isso aí vai direto para o céu, né? Mas na visão de Deus, não, porque ele vê quem somos, nossos pensamentos, né? O potencial em nós, e não vê aquilo que as pessoas veem. Deus vê muito mais, né? Versículo 11 diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, e Cornélio, né? Embora fizesse oração a Deus, lembra daquela oração do fariseu que Jesus falou? Que ele orava, mas orava para si mesmo, então confiando em si mesmo. Mas Deus viu, e aí veio o publicano que simplesmente pedia perdão a Deus. Tem misericórdia de mim, sou pecador. O homem, o bandido na cruz, lembra-te de mim. Ele se via como merecedor. E é para esses, então, que Deus vai dar ouvidos e recompensar com a vida eterna, porque nós queremos a salvação. Então, ele nos permite. Nós lembra que ele fala do fator arrependimento. Ele concede esse arrependimento e a gente então pede a salvação e ele concede. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos. Saímos, né? Nós não temos Deus no coração, não nascemos com Deus no coração. Podemos achar que sim, mas não é isso que Deus fala, porque ele vê quem somos, né? Nós precisamos de Deus na nossa vida por meio de Jesus, né? Ainda sobre o justo, verdadeiro e rígido juiz de Deus, ele continua dizendo, Deus recompensará com indignação, ira, tribulação e angústia aos contenciosos com Deus. Contende com Deus é o quê? Nós cremos aí que a Bíblia é a palavra de Deus como cristão, seja evangélico, católico, mas quantos cristãos evangélicos, católicos e tantos outros que fazem o contrário que a Bíblia diz, gostam e retiram apenas pontos que são convenientes, mas em geral vive contrário ao que a Bíblia fala. Então, por isso que isso é contender com Deus. Eu amo Deus, mas e Jesus fala, né, você vai ser meu discípulo e meu amigo quando me obedecer, né? Ele fala assim em João, desde o capítulo 13 até o 16. Recompensará, então, com indignação, ira, tribulação, angústia aos contenciosos, né, obviamente com Deus, desobedientes à verdade, e essa verdade, lembra? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala que a palavra é a verdade, né, João capítulo 17, e que o Espírito Santo é a verdade. E obedientes à injustiça, né? Então, quando nós pecamos, e a injustiça, nós obedecemos à injustiça. Eu dei o exemplo ali do aborto. Ele fala que os que pecando praticam o mal. Então ele faz um paralelo, né, entre aqueles que buscam a glória, a honra e corrupção e aqueles que buscam o mal, e dá o perfil de cada um. Mas lembrando lá, né, que para Deus não há ninguém que o busque. Todos então pecaram. Novamente eu faço questão de lembrar, né? Então alguns, eles, entre aspas, aí, eles vão para um buraco do pecado mais profundo. Outros, às vezes a família dá preceitos morais, às vezes a sociedade onde ele é criado, então ele é uma pessoa que não cometeu tantas barbaridades, enquanto outros sim.
Então, por isso que nós temos aquele bandido lá que estava ao lado de Cristo, os dois, né, que eram assassinos, né, eles não eram simplesmente ladrões, salteadores, eram pessoas latrocidas. E aí ele vai falar com também um fariseu chamado Nicodemos, em João capítulo 3, que era mestre da lei, assim como Paulo, e que se achava digno, mas que ambos precisaram se converter. Então, por quê? Porque são pecadores. O juízo de Deus é, acima de tudo, imparcial. Não tem parcialidade o juízo de Deus. Deus julgará todo humano pecador, sem distinção a qual povo ou nação ele pertença. Vamos voltar lá em Romanos, capítulo 2. Agora nós... deixa eu ler, eu não li aqui, né, o capítulo, quando eu falei obediente à injustiça, desobedientes, obediência à injustiça, deixa eu ler, o versículo 6, 8, 9, né? O qual recompensará cada um segundo as suas obras, já lembro da vida eterna, o 8 e o 9, a indignação e a ira, aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Iniquidade, lembra que é aquilo que está em nós. Esse é o versículo 8, só confirmando aqui a palavra injustiça, iniquidade aqui. Versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, alma que é toda pessoa, né? Da pessoa, do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, aqui que entra. Aí do judeu, que era o povo da aliança, o qual Deus entregou os mandamentos, da onde vieram os profetas, a Bíblia Sagrada, e ele fala, tanto faz, ele vai julgar e dar paz e dar salvação, tanto o judeu quanto o grego. Então, mas para aquele que crê. Então, vamos voltar ali ao outro ponto, agora a partir do versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus julgará todo homem pecador sem distinção a qual povo ou nação ele pertença. Romanos 3,10. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eclesiastes, esse livro aqui foi escrito por Salomão. Nós estamos mais ou menos no ano 900 a.C., né? Século 10 a.C. Então veja só o que ele diz naquele período. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, tem um homem justo que faz o bem, mas que nunca peque não tem. Sobre a terra não tem. Então, é importante que esse conceito, né, dessa culpa moral, né, e dessa essência pecadora já existe desde o Antigo Testamento. Deus julgará por meio da consciência pessoal o pecador que não conhece a Bíblia. Então é uma pergunta que a gente fala, mas aquela pessoa que não conhece a Bíblia, né? Como é que vai ser feito aí como é que Deus vai julgá-la, né? Então Deus responde, ele vai julgar por meio da consciência, olha lá. Porque todos os que sem lei aqui, sem o conhecimento dos mandamentos de Deus, né, conforme a Escritura Sagrada, sem lei pecaram, vamos pensar nos indígenas, sem lei também perecerão. Então, eles não vão ser julgados pela lei, mas eles perecerão mesmo sem lei. Como assim? Ele continua dizendo, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, os que ouvem. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Lembra que é a mesma maneira de fazer o bem. Mas lembra que ele mesmo fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então não há ninguém que vai praticar a lei. O único que praticou toda a lei foi Jesus. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Gentios aqui, na visão judaica, né, eram os povos pagãos, os povos não judeus, que não conheciam a lei de Deus. Então ele está falando, esses povos que não são judeus, eles fazem às vezes coisa que o judeu que conhece a lei não faz. Por exemplo, a questão do adultério.
Mesmo que vamos pegar alguém, um indígena, numa tribo lá isolada, que ele tenha 10 mulheres, né? A poligamia nunca foi aprovada por Deus, lembra? Deus criou um homem e uma mulher, Adão e Eva, né? Macho e uma fêmea. Aquele é o padrão, né? Então, todos aqueles que saíram desse padrão pecaram e tiveram grandes problemas, mesmo que eram pessoas como Abraão, Davi, Salomão, né? Mas, voltando aqui, vamos supor que esse homem ele tenha 10 mulheres. Se alguém da tribo se deita com uma das mulheres, normalmente morte. Por quê? E quem ensinou aquilo para ele? Quem colocou na consciência dele que não se deve adulterar? Quem colocou na consciência dos povos que roubar é errado? Se eles nunca leram na Bíblia. Até criança. Né? Às vezes o menino é bebê, você leva para visitar um amigo, ele pega um brinquedo, esconde. Quem disse para ele que aquilo é errado? Por que ele está fazendo de uma maneira escondida? Por que ele mente? Você fez isso? Nem aprendeu a ler ainda, né? Fora a desobediência, né? Então ele coloca isso, né? Porque é a consciência, veja o 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Então, o coração humano, isso aqui, os proponentes da evolução não tem como explicar. Da onde vem a consciência moral do certo e do errado, que isso é universal. Então Deus fala que isso aí foi escrito. É o nosso DNA, nosso espírito humano. Só nós temos isso. Os animais não têm senso de moralidade. Nós temos. Então ele diz, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, tudo junto, quer acusando-os, quer defendendo-os. Né? Paulo vai dizer que tem pessoas que, pelo menos na linguagem, né, psiquiatras chamam de sociopatas, né, psicopatas, até alguns termos mudaram aí, né, mas pessoas que mentem e naturalmente mentem, não se envergonha, mata sem nenhum sentimento de remorso. Paulo fala que são pessoas que têm a consciência cauterizada, né, como um nervo que foi queimado, mas estava lá, né? Quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus, veja, dia, né, Deus tem preparado, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, aquilo que está ali no antropo, né, o segredo que está lá, né, no cripto, no esconderijo humano. Deixa eu só ver aqui a palavra que ele vai usar. É cripta mesmo, né? Guardado. Segredo dos homens, dos antropos, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, Cristo vai ser aquele que vai julgar tudo isso. Aí no versículo 26 ele fala, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada por circuncisão? Talvez você já teve essa experiência, né, de chamar a atenção, vamos pegar um exemplo aí de um evangélico, ou de um católico, ou de um cristão, né, que vai à igreja, escuta, e que não age conforme os preceitos. Aí você não está lá, mas você fala, pô, você está aí, você tem a Bíblia, você fala isso, e você faz. É o que Paulo está dizendo aqui, no contexto dos judeus, né? Deus julgará por meio da Bíblia o pecador que a conhece a Bíblia, porém não a obedece. Então ele vai julgar por meio da consciência pessoal quem nunca viu a Bíblia, não a conheceu, e vai julgar e condenar, porque nós mesmos nos condenamos. E julgará por meio da Bíblia, ou da lei, da Bíblia como um todo, o pecador que a conhece, mas não a obedece. Então, na realidade, se não tem por onde escapar do juízo de Deus, né? Veja lá o capítulo 12 ainda, né? Todos os que sob a lei pecaram, a segunda parte dele, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Acabamos de ver que a lei é muito mais profunda. Jesus falou isso em Romanos, capítulo 5. Né? Dei o exemplo aí do adultério, da questão da cobiça. E dos versículos 17 aqui, até o 25, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que é guia de cego, luz dos que estão em trevas. Então, é como se ele estivesse falando para o cristão hoje, que lê a Bíblia e faz boas obras, ensina e tal, né? Instrutor dos tolos, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, né?
ele vê a lei, a palavra de Deus, como fundamento de tudo, e tudo isso está certo. Mas o problema é o quê? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, quer dizer, você faz, mas não, você prega, mas você não age, não vive. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, né? Quantos cristãos aí passam, porque quer, cheque sem fundo, compram já com o propósito de não pagar, né, dá calote, tá cheio, pastores, padres, abusadores, né? Tu que diz que não se deve adulterar, adulteras. Lembra da cobiça, às vezes no quarto, na TV, no celular, vendo pornografia, já vimos aí. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio, ídolo, né? Agora é evangélico, não. E às vezes tem o seu próprio ídolo, como dinheiro, né? Às vezes até bandido mesmo, né? Comete sacrilégio porque está ofendendo a Deus. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, aquela pessoa que traz um nome cristão, vamos dizer assim, no caso aqui era judeu, mas que traz blasfêmia contra a Deus, né? Paulo coloca aí, e o versículo 27. E a circuncisão, que por natureza circuncisão, eu já vou explicar o que é, em resumo, é como o nome, um outro nome que se dava ao judeu, né, o circunciso. E se a incircuncisão seria os que não eram judeus, os pagãos. E a incircuncisão, que por natureza se cumpre a lei, como eu dei o exemplo, não te julgará, porventura, que pela letra incircuncisão és transgressor da lei. O exemplo aqui muito interessante é o de Pilatos, né? Pilatos tentou de todas as maneiras tirar Jesus da condenação. E quem o levou para ser condenado? Os judeus, que conheciam a lei e sabiam que era falsa acusação. Então, e um pagão dizendo, ele não vi nada de errado, ele não tem culpa. Até que ele foi pressionado, né? Então, aquele é um exemplo muito prático disso. Então, vamos terminar aqui, né? A circuncisão é a confirmação pública dos pais, através do filho homem, de que eles, os pais, estão aliançados com Jeová, o Deus de Abraão. Jeová aqui, eu coloquei entre aspas, né? Que pode ser Jeová, Javé, Yeshua, né? Nós não sabemos exatamente a pronúncia. Mas você pode ler lá em Gênesis 17, 9, 14, que ele vai dizer para Abraão, olha, você, toda a sua casa, o seu filho, vão ser circuncidados. Quem não for circuncidado não faz parte mais do meu povo. Então, a partir dali, todos os descendentes de Abraão, e os judeus assim o são, eles devem circuncidar os homens, né? Circuncisão é algo que só o menino faz. Então, se não fizesse isso, os pais estariam negando a fé. Então, eles teriam que sair de Israel, porque estão apostatando, negando a fé, por não circuncidar o filho, porque a circuncisão era a confirmação de que os pais, por meio dos filhos, estavam dando continuidade àquela aliança com Abraão. Depois você pode ler lá. Então, por isso que ele fala, né, que é da circuncisão. Contudo, Deus não louvará ou livrará nem o circunciso hipócrita, lembra que nós lemos, né? Que fala as coisas e age o contrário, nem o incircunciso atormentado devido à sua consciência culpada, que é aquele que vai ser julgado pela consciência. Então, você pode conhecer a Bíblia como judeu e não praticar, vai ser julgado. Pode ser um pagão, um cidadão de moral boa, que não é cristão, mas que vai ser julgado pela sua consciência. Deus louva o circunciso de coração, que é o regenerado. Então, ele vai dizer lá no versículo 28 e 29, ele diz, porque não é judeu, agora ele está falando daquele que tem o pacto com Deus, o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, né, apenas a forma. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Lembra daqueles que buscam a glória de Deus? Né? Então ele está falando de uma pessoa, eu coloquei vários versículos aí, você pode ver que Paulo fala a respeito disso, né?
que o cristão, na nova aliança, ele não precisa de circuncisão. Nós recebemos o Espírito Santo, não é lá na hora do batismo, ou seja, na criança, ou seja, um adulto mergulhando. É quando Deus vê no nosso coração o arrependimento e a busca nele, em Cristo Jesus, do perdão, da salvação, né? Entre o pecador e Deus. Lembra da parábola lá, né? O fariseu orava para si mesmo, o publicano pecador, o bandido na cruz, o próprio Paulo, né, quando se converte, né? Cristo Salvador, vem em si mesmo um pecador perdido, em Cristo como Salvador, e aquele juiz que julgará no final, né, salva agora. Mas se nós não somos salvos agora em vida, o Salvador vai ser o mesmo que estará no juízo final, que vai nos julgar segundo a verdade dele, segundo o que está escrito no livro, né? Nossa consciência, nossos pensamentos e as nossas próprias obras. Não tem salvação se nós morrermos, né, sem essa salvação agora, né? Porque arrependimento tem que ser enquanto a vida, né? Então, terminamos aqui. Lembrando sobre essa, quando ele fala do Espírito, né, quando ele falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos, João 3. Quem não nascer de novo não pode entrar nem ver o reino de Deus, né? Então é algo que é entre a pessoa e Deus, né, essa conversão, porque Jesus não é uma religião, ele é o verbo que se fez carne. Muito bem, olha, obrigado aí por você que está nos assistindo. Deus abençoe, que ele nos assistirá aí também. Compartilhe esse vídeo, ele é importante, a qualidade dele é boa. Eu sei que eu não sou perfeito, obviamente que não. Mas se houver algum erro aí, você pode registrar. Mas acredito eu que a qualidade desse nosso estudo é boa, muito boa, para podermos entender melhor a Bíblia, pregar e trazer para a nossa vida mesmo. Então Deus abençoe você e sua família. E outra coisa, esses vídeos agora eles vão ser migrados para um novo canal, canal do Nada ao Novo. Atualmente ele está no Família Jardim de Deus, que tem mais vídeos da igreja, né? Que você pode assistir também, mas nós vamos deixá-lo no do Nada ao Novo, que está mais enxuto, né? Menos vídeos. Deus abençoe. E sendo possível, visita lá o do Nada ao Novo, você vai gostar dos vídeos de lá. Deus abençoe.